Nessa videoaula falaremos sobre equações logarítmicas. Bem, vamos começar definindo o que vem a ser uma equação logarítmica, para que a gente possa fazer o nosso estudo a partir da definição. A equação logarítmica, ela se caracteriza pela presença do sinal de igualdade, por isso que ela é uma equação, e se caracteriza pela presença da incógnita no logaritmando. Então, na verdade, a gente pode definir uma equação logarítmica como uma equação que tem a incógnita no logaritmando. Alguns exemplos de equação logarítmica. O primeiro exemplo, o logaritmo de 2x na base 6 igual a 2. Outro exemplo, o logaritmo de x menos 1 na base 3 igual a 3. E aí outro exemplo seria o logaritmo de x menos 1 na base 2 mais o logaritmo de x mais 1 na base 2 igual a 3. Observemos que esses três exemplos que eu dei, eles possuem uma característica em comum. Essa característica em comum é a presença da incógnita, a presença do x no logaritmando. Bem, para resolver uma equação, antes de mais nada, nós devemos estabelecer a condição de existência do logaritmo. Porque a gente viu que não é em todo caso que o logaritmo vai existir. Então, você só pode resolver uma equação logarítmica se a solução dessa equação logarítmica se ela satisfazer a condição de existência do logaritmo. Então, a gente tem que determinar os valores da incógnita para que o logaritmando e a base sejam positivos, e essa base ela tem que ser diferente de 1. Ressalta aqui o seguinte ponto. Se porventura você resolver uma equação logarítmica e a solução que você encontrou, se ela não satisfizer a condição de existência do logaritmo que você tem testado antes, caso isso não aconteça, a equação não tem solução. O seu conjunto de solução será vazio. Bem, aí eu trago um exemplo para nós já começarmos a treinar a resolução de equações logarítmicas. O item A, nós temos então o logaritmo de 2x na base 6, isso aqui igual a 2. Bem, como eu falei, antes de mais nada, antes de você resolver uma equação logarítmica, você tem que testar as condições de existência. Então, pela condição de existência, nós temos que o logaritmando, que é o 2x, ele tem que ser maior do que zero, ele tem que ser positivo. Então, com isso, nós temos que o x tem que ser maior do que zero dividido para 2, ou seja, o x tem que ser maior do que zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para que essa equação logarítmica tenha solução, a sua solução tem que ser um número maior do que zero. Porque se a solução não for um número maior do que zero, ela não vai satisfazer a condição de existência do logaritmando. Bem, agora a gente vai propriamente resolver a equação logarítmica. Nós sabemos que o logaritmo de 2x na base 6 é igual a 2. Aplicando a definição de logaritmo, eu pego a base 6 elevado a 2 é igual ao logaritmando, que é 2x. Então, 6 ao quadrado é 36, é igual a 2x, o que quer dizer que 2x é igual a 36, logo x é 36 dividido para 2, portanto, o x é 18. Observem, a solução da equação logarítmica, ela satisfaz a condição de existência do logaritmo. Porque eu encontrei x igual a 18 e a condição de existência diz que o x tem que ser positivo. E 18 é positivo. Desse modo, então, 18 é solução dessa equação logarítmica. Então, o conjunto de solução formado pelo elemento 18. O item B. O logaritmo de x menos 1 na base 3 igual a 3. Do mesmo jeito, sempre para resolver uma equação logarítmica, tem que começar pela condição de existência. E como nós temos a incógnita apenas no logaritmando, basta que eu satisfaça a condição de existência do logaritmando, de que o x menos 1 tem que ser maior do que zero. O que quer dizer então que o x tem que ser maior do que 1. Bem, se o x tem que ser maior do que 1, vamos então agora resolver a equação logarítmica. Se o logaritmo de x menos 1 na base 3 é igual a 3, pela definição de logaritmo, então você pega 3 ao cubo é igual a x menos 1. 3 ao cubo é 27. 27 é igual a x menos 1. Isso quer dizer que o x menos 1 igual a 27. Eu só inverti, Então, agora o x será 27 mais 1. Ou seja, x igual a 28.
Observe que 28 é um número maior do que 1. Então, 28 satisfaz a condição de existência do logaritmo. Desse modo, a gente conclui que o conjunto solução da equação do item B é formado pelo elemento 28. O item C traz o logaritmo de 6 menos 5x na base x igual a 2. Pessoal, vamos observar que aqui nós temos incógnita no logaritmando e na base. Desse modo, a gente tem que satisfazer a condição de existência do logaritmando e da base. Vamos lá então pela condição de existência. Vou começar então pela condição de existência da base. A base x, nós sabemos que a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, da condição de existência da base, a gente tem que o x tem que ser maior do que 0 e x diferente de 1. Agora vamos para a condição de existência do logaritmando. O logaritmando, que é 6 menos 5x, tem que ser maior do que 0. Isso quer dizer que menos 5x tem que ser maior do que menos 6. E na equação do primeiro grau, como eu tenho um menos no começo da inequação, troco o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então vai ficar 5x menor do que 6, logo x é menor do que 6 sobre 5. Bem, o que você tem? Pela condição de existência, nós temos, pela condição de existência da base, nós temos que o x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Pela condição de existência do logaritmando, nós temos que o x tem que ser menor do que 6 sobre 5. Então, na verdade, a condição de existência da equação logarítmica, ela vai ser a interseção dessas duas condições. Ou seja, se o x tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 6 sobre 5, então você escreve que 0 é menor do que x, que é menor do que 6 sobre 5. E, por outro lado, o x tem que ser diferente de 1, porque a base tem que ser diferente de 1. Bem, então nós temos que encontrar uma solução dessa equação logarítmica que esteja no intervalo de 0 a 6 sobre 5 e que seja diferente de 1. Vamos lá então à procura dessa solução. Então, resolvendo a equação logarítmica, logaritmo de 6 menos 5x na base x, isso é igual a 2. Aplicando a definição de logaritmo, então vai ficar a base x elevado a 2 é igual ao logaritmando, que é 6 menos 5x. Bem, essa equação do segundo grau joga tudo para o começo igual a 0. Então, nós vamos ter que x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Então, agora nós teremos que resolver esta equação do segundo grau para saber os possíveis valores de x. Bem, resolvendo esta equação do segundo grau, quem tiver dúvida, resolva aí detalhadamente. Eu vou aqui ganhar tempo, porque a gente já viu como é que resolve a equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos ter que o x, as soluções dela serão x igual a 1 e x igual a menos 6. Bem, estas são as duas soluções que eu encontrei. Só o que nós vamos perceber? A gente observa que essas duas soluções, essas possíveis raízes, elas não satisfazem as condições de existência. Por que x igual a 1 não satisfaz? Porque a condição de existência da base diz que o x tem que ser diferente de 1. Por que x igual a menos 6 não satisfaz? Porque a condição de existência também me diz que o x tem que estar entre 0 e 6 sobre 5. E o menos 1 não está nesse intervalo. Desse modo, então, nem o 1 nem o menos 6 satisfaz a condição de existência, e com isso o conjunto solução dessa equação do item C é o conjunto vazio. Ou seja, essa equação logarítmica do item C, ela não tem solução, ela não apresenta solução real. O item D eu tenho o logaritmo de x menos 1 na base 2, mais o logaritmo de x mais 1 na base 2, igual a 3. Então, sempre eu tenho que começar pela condição de existência. Do primeiro logaritmando, que é x menos 1, ele tem que ser maior do que 0. Daí eu concluo que o x tem que ser maior do que 1. Do segundo logaritmando, que é x mais 1, ele tem que ser maior do que 0 também. Daí eu concluo que o x tem que ser maior do que menos 1. O que a gente faz? A nossa condição de existência vai ser a interseção desses dois intervalos. O que é a interseção desses dois intervalos? Vai ser um intervalo que satisfaça aos dois intervalos anteriores. Percebam, se o x tem que ser maior do que 1 e o x tem que ser maior do que menos 1, a interseção desses intervalos é x maior do que 1.
Por quê? Porque qualquer número que seja maior do que 1, automaticamente é maior do que menos 1 também. Por isso que ele está na interseção. Isso quer dizer, então, que a solução da equação logarítmica do item D, ela tem que ser uma solução que esteja no intervalo onde o x, né, seja maior do que 1. Vamos lá, então, resolver a equação logarítmica. Está aí, então, a equação logarítmica. Logaritmo de x menos 1 na base 2, mais logaritmo de x mais 1 na base 2, igual a 3. Vamos lembrar que a gente soma logaritmo quando a gente tem um produto no logaritmando. Então, aplicando a propriedade que transforma produto em soma, fazendo ela às avessas, eu posso transformar a soma de logaritmos num produto de logaritmando. Então, vai ficar o logaritmo de x menos 1 vezes x mais 1 na base 2, isso igual a 3. Aplicando a definição de logaritmo, a base 2... Na verdade, eu não apliquei agora não, né? Eu quis aqui dar um passo à frente. O que eu fiz agora? Eu não apliquei ainda a definição de logaritmo. Eu multipliquei. X menos 1 vezes x mais 1, se vocês resolverem o produto, isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Você vai pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, x menos 1 vezes x mais 1 dá x ao quadrado menos 1. Portanto, fica o logaritmo de x ao quadrado menos 1 na base 2 igual a 3. Agora sim, eu aplico a definição de logaritmo. Então, a base 2 elevada ao logaritmo 3 é igual ao logaritmando, que é x ao quadrado menos 1. 2 elevado a 3 dá 8. Então, 8 é igual a x ao quadrado menos 1. Inverte agora as parcelas. Então, x ao quadrado menos 1 igual a 8. Logo, x ao quadrado é 8 mais 1, portanto, x ao quadrado é igual a 9. Se o x ao quadrado é igual a 9, então x é a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Lembrem disso. Todo número possui duas raízes quadradas, uma positiva e outra negativa. Então, a raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Bem, agora vamos lá. A minha solução tem que estar satisfazendo a condição de existência do logaritmo. Então, a minha solução tem que ser maior do que 1. Desse modo, então, das duas soluções, mais ou menos 3, a única que satisfaz a condição de existência, a única que é maior do que 1, é o x igual a 3. Com isso, então, o conjunto de solução do item D seria formado apenas pelo elemento 3. Nós sabemos que o menos 3 ele não é maior do que 1, então ele não satisfaz a condição de existência do logaritmo. O item é logaritmo de x na base 5 menos o logaritmo de 2x menos 1 na base 5 igual a 1. Bem parecido com a anterior, eu vou ter que satisfazer primeiro as condições de existência. Então, o primeiro logaritmando, que é o x, tem que ser maior do que 0. Por outro lado, o segundo logaritmando, que é o 2x menos 1, também tem que ser maior do que 0. Daqui você tira que o 2x é maior do que 1, logo o x é maior do que 1 sobre 2. Bem, eu tenho que o x é maior do que 0 e eu tenho que o x é maior do que 1 sobre 2. O que vai ser a condição de existência? Vai ser a interseção desses dois intervalos. A interseção entre x maior do que 0 e x maior do que 1 sobre 2 é x maior do que 1 sobre 2. Por quê? Porque todo número maior do que 1 sobre 2 é automaticamente maior do que 0. Bem, então a nossa solução da equação logarítmica tem que ser um número maior do que 1 sobre 2. Então vamos pegar a equação logarítmica e vamos resolver. Inicialmente, vamos lembrar que quando eu tenho uma subtração entre logaritmos, essa subtração entre logaritmos ela acontece quando eu tenho uma divisão no logaritmando. Então, aplicando as avessas, a propriedade que transforma divisão em subtração de logaritmos, eu vou pegar essa subtração de logaritmos e vou transformar numa divisão no logaritmando. Então, vai ficar o logaritmo de x sobre 2x menos 1 na base 5, isso igual a 1. Desse modo, agora, eu vou aplicar a definição de logaritmo. Então, a base 5 elevada a 1 é igual a x sobre 2x menos 1. Vamos lembrar que 5 elevado a 1 dá 5. Repetir o restante. E agora eu vou fazer produto dos meios pelos extremos.
Quando eu pegar 5 vezes 2x dá 10x, 5 vezes menos 1 dá menos 5, igual 1 vezes x dá x. Letra de um lado, número do outro. Então 10x menos x igual a 5. Isso quer dizer que 9x igual a 5. Então nós temos que o x é igual a 5 sobre 9. Bem, observem que 5 sobre 9 ele é maior do que 1 sobre 2. Como 5 sobre 9 é maior do que 1 sobre 2, então nós temos que ele faz parte do nosso conjunto de solução, e ele fazendo parte do nosso conjunto de solução, a resposta então 5 sobre 9. Com isso a gente finaliza por aqui essa videoaula, onde nós começamos a resolver alguns tipos de equações logarítmicas.